E falando para vocês sobre uma tela azul, porque finalmente a gente estudou o DNA, o RNA, e agora a gente vai ver como é que ele fabrica uma proteína, né? A gente sempre tem que saber onde é que é o começo da proteína, onde é que é o final da proteína, e basicamente, se você tiver um RNA, o que codifica a proteína, a região codificadora, ela fica dentro desse intervalo, né? Assim, depois do começo e antes do fim, ela é codificada ali. Tem um nome em inglês cuja sigla é CDS. Então, essa região do RNA que codifica a proteína, a gente chama de CDS, Coding Strand, parte codificadora, fita codificadora. Mas, assim, eu falo CDS porque a galera sabe o que é uma CDS, você sempre precisa saber o que é uma CDS, né? Eu falei para vocês que o ribossomo agora é cristal, então essas representações são reais mesmo. Aqui você tem os transportadores, que eu vou contar para vocês direitinho. Aqui tem a subunidade menor e aqui tem a subunidade maior, né? E essas coisas são feitas basicamente de RNA, né? Tem gente que acredita que a vida começou com RNA e no início da vida o RNA era o material genético, né? Que novidade! O material genético do coronavírus é o RNA, beleza. E o RNA também ele fazia o papel de enzima, né? A gente estudou aí que tem um intron de uma tetraimena que faz splicing sozinho para ser retirado, né? Se autorretirar, e ele tem uma configuração que faz isso acontecer, que é igualzinho um sítio ativo. Então, os caras ganharam prêmio Nobel, né, Thomas Seck, porque descreveram ali que existem ribozimas, enzimas cuja material de composição é um RNA. Então, isso sugere que a vida pode ter começado só com RNA. Muito bom. Eu quero que vocês lembrem da estrutura de um aminoácido. Eu peguei um desenhado bem errado, bem ridículo aqui. Opa. E ele tem uma coisa que é chamada carbono alfa, que é um carbono que ele tem 4 coisas sempre diferentes ligadas nele, né? Ele tem uma carboxila aqui, um grupo amino, um H e um grupo radical, que pode ser de qualquer tipo, né? Então, a proteína é legal para ser uma enzima, porque tem grupos R positivos, grupos R negativos, grupos R apolares, né? Grupos R com hidroxila, que pode ter uma fosforilação, né? Então, é assim. E a mágica de você criar uma proteína é você ligar a carboxila do primeiro com o grupo amino do segundo. Você tira uma água aqui, ó, e isso a gente chama de ligação peptídica, né? Então, ligação peptídica é essa ligação aqui, né, da carboxila com o grupo amino. Então, percebe que tem nesse desenho, né? O N-terminal é o início da proteína sempre, porque ela não vai adicionando aminoácidos nas carboxilas aqui assim, vai crescendo. Então, sempre vai ter uma carboxila que a gente chama de C-terminal, né? Porque é aqui. E sempre vai ter um nitrogênio que a gente chama de N-terminal. Então a gente fala assim, uma fosforilação próxima do N-terminal da proteína. Você fala, o começo, professor, o começo. O C-terminal está conectado com a membrana, né? Então, o C-terminal é o fim, professor? Entendeu? Então, apresenta-lhes N-terminal e C-terminal. Uma proteína bacana, nossa, teria uns 400 aminoácidos, né? Então, ó, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5, Mississippi 6, Mississippi 7, Mississippi 8, Mississippi 9, Mississippi 10. Pronto, a célula já fez uma proteína média. Um erro em cada 10 mil? Pelo amor de Deus, imagina se o seu namorado errasse com você uma vez a cada 10 mil vezes. Estava bom, não estava? Então, ainda mais porque depois, né, você vai namorar outro, ele vai namorar outro. Então, cada proteína é feita e aí
um erro em cada 10.000 aminoácidos, a cada 400 você faz sem errar, para você errar você precisa... Quanto que dá 10.000 dividido por 400 aí? 25? Cada 25 proteínas que você faz, você erra uma. Tá bom, né? Cada 25 namorados, um deles erra com você. Tá bom. O que as meninas acham aí? Eu acho bom. É muito bom. Então, eu vou imaginar com vocês que esse aminoácido aí, ele está virado com nitrogênio para cima e com a carboxila para baixo. Eu vou desenhar ele como uma elipse, beleza? E eu marquei os grupaminos para cima. Aqui já tem um ensinamento muito importante. Como é que ele liga no transportador? Pela carboxila. Olha lá, ó. Ele está ligado pela carboxila. O transportador ele está escrito com uma letrinha. Claro que o transportador parece um quê? Um trevo, né? Um trevo, tal, não sei o quê. Ele vai estar aqui. Imagina um bagulho grande aqui. E aí tem a carboxila do aminoácido. Ó, desculpa, né? Assim é o jeito certo de desenhar. O carbono alfa está aqui. O grupo R, o H, o grupo amino e a carboxila, tá? Aí esse é o jeito mais bonito de desenhar mesmo. A carboxila fica ligada no 3' do tRNA aqui. Ou no 2' ou no 3', para ser sincero, que pode ser nos dois, tá? Mas sempre naqueles OH que tem ali na ribose. Então, nós estamos falando ribose, né? RNA, então tem hidroxila no 2' e hidroxila no 3'. Vocês ainda lembram disso? Então, esse rosinha está representado aqui e esse azul vai entrar. Então, como que a célula sabe se ela vai ligar o grupo amino desse na carboxila do segundo ou o grupo amino desse na carboxila do primeiro, não é? Então, uma vez teve um congresso lá no Hotel Glória, em Caxambu. Quem conhece o Hotel Glória em Caxambu aí, que já foi? Tem os congressos de Trypanosoma cruzi lá, de vez em quando, sempre teve muito congresso. Alguém já foi no Hotel Glória em Caxambu? Alguém conhece Caxambu? Carnaval é bom, hein? Alguém conhece Caxambu? Meu microfone Em qual está estado, professor? Hã? Em qual estado? Encostado? Em qual estado? Caxambu, Minas Gerais, Deus Aqui meu! mesmo? Águas de Nossa. Caxambu. Vocês têm que ir lá. É legal, o carnaval é bom. E os congressos lá também, mas faz tempo que não faz congresso lá, porque os congressos estão grandes demais para Caxambu. Aí as bactérias fizeram um congresso em Caxambu e elas falaram assim, uma lá na frente, falou assim, vamos acabar de bagunça aqui. A gente não pode ficar na dúvida se tem que ligar o grupo amino do primeiro aminoácido na carboxila do segundo ou a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo. Para acabar com essa bagunça, eu proponho que a gente ligue um grupo aqui, né, um formil, a gente liga um grupo aqui com a carboxila dele no grupo amino, então ele vai ficar marcado. Então todas nós vamos saber que a gente tem que ligar a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo, tá? Então todas nós vamos usar como o primeiro aminoácido uma fenilmetionina, tá bom? Aí elas falaram, e aí foi aprovada essa fenilmetionina aqui como sendo o primeiro aminoácido, né? Os eucariotos falaram assim, vamos abandonar esse negócio de fenilmetionina. A gente é esperto, vamos continuar começando por metionina, só que a gente não vai ter nada dessa porcaria de fenilmetionina aqui, não. A gente vai pegar o grupo carboxila do primeiro e colocar em cima, pegar o primeiro aminoácido e colocar em cima do segundo, pegar tudo que tem que colocar em cima do terceiro, colocar tudo que tem em cima do quarto, tudo combinado aí, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Então, os eucariotos não tem mais a fenilmetionina aqui, mas fazem igual. E então, assim, sabe como é que é, né? Goleiro que tá ganhando, fica, né? Quem que tira o Fábio do gol do Cruzeiro? Né? Ainda joga lá? Joga, né? Muito bem. Joga. Não é? O reserva dele era bom pra caramba. Continua lá também? Rafael? Rafael é bom pra caramba. Mas
Tá o Fábio? Deixa o Fábio. Não, tá a metionina? Deixa a metionina lá. Então eu vou mostrar isso com mais detalhe, mas eu quero que vocês mentalizem que aqueles aminoácidos que eu mostrei, eles estão virados com esse grupo amino para cima, assim, ó, porque a carboxila é o que é usado para ligar no transportador, né? Claro. Então, se a gente tem os transportadores aqui, ó, né? Os OHs, 2' OH e 3' OH estão aqui, os aminoácidos vão ligar nessas pontas aqui, com as carboxila para baixo e os grupos amino para cima, tá? Então isso é importante para vocês se localizarem. E aí, depois eu vou mostrar como é que faz aqui mesmo lá. Então, o que eu falo. Eu fiquei um pouquinho perdida. O formilmetionina tá em procarioto, eucarioto ou nos dois? Só no procarioto. O procarioto inventou de proteger esse grupo aqui, ó. Né? A gente chama isso quimicamente de proteger. Se você gasta o grupo amino aqui com o formil aqui assim, né? Ele fica quimicamente bloqueado, né? A gente chama proteger, mas é um bloqueio, tá? Então as bactérias bloqueiam esse grupo de tal maneira que você vai ligar sempre esse nesse, né? Os eucariotos falam, não precisa de bloqueador, não. A gente simplesmente liga esse nesse e tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Vocês decoraram? Tá? Eu vou mostrar para vocês aí que tem um negócio que é a dancinha da cabecinha, que assim, que explica por que é assim. Então, nesse slide eu quero que vocês saibam duas coisas. A primeira é que a carboxila está para baixo porque ela está ligada no tRNA, né? Eu vou mostrar como é, mas se vocês lembrarem disso para a vida, tá bom para mim. Tá ligado pela carboxila. E outra coisa que, na verdade, eu já falei aqui mais ou menos, assim, vou dar uma ideia. Se a gente está fazendo a ligação peptídica da carboxila do primeiro no grupo amino do segundo, a metionina, ela já fica pronta primeiro, entendeu? Como é que você fabrica, sei lá, uma minhoca da cabeça para a cauda? Então aqui a gente sempre fabrica uma proteína da metionina em diante. Então tem uma hora que só tem a metionina, tem uma hora que tem 5 aminoácidos de metionina o primeiro, tem uma hora que tem 400 aminoácidos e a metionina é o primeiro, entendeu? Então a proteína começa a ser fabricada daqui, do N para o C terminal. Isso você aprendeu aqui também, ó. Porque como você pegou a metionina e colocou em cima do segundo, esses dois você coloca em cima do terceiro, assim vai. Obviamente a metionina está indo lá para o teto, né? Da casa de vocês. Então, conforme você vai se fabricando a proteína, a metionina vai indo para longe, assim. Acho que deve ter uns desenhinhos aí onde saem uns cocôzinhos do ribossomo lá. Aí a metionina é aquele primeiro cara que vai saindo, assim, entendeu? Então, o N-terminal é aquele negócio que vai saindo lá para fora. Bom, eu vou mostrar em close esse transportador, mas alguém aí sabe o que é uma mandala? Alguém já teve uma mandala na mão? Como é feito? Uma mandala é feita de quê? Mandala. Alguém sabe o que é uma mandala? De vidro? De vidro? Mandala de vidro? Eu nunca vi. Só se ela tem pelo menos umas coisas de arame, não? Tem bordado, tem de papel. De papel também. Você dobra o papel de um jeito que você pode dobrar ele assim, 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 assim. A mandala é um negócio que é dobrável. Eu já vi lá na frente desse Hotel Glória de Caxambu, vende artesanato lá, vende umas mandalas de arame, né? Eu não sei para que serve uma mandala. Depois vocês põem no Google aí, dá para fazer a previsão da sua vida, quando você vai tirar de biomol, você coloca assim, né? A, B, C. Então, o transportador, ele tem, como ele é feito de RNA, ele tem muitas capacidades de parear, né? Parear um pedaço dele com outro pedaço dele, né? Só que ele tem múltiplos jeitos de parear. Ele pode parear o começo com o meio, o começo com o fim. Ele tem muitas opções de ficar pareando, o que vai dar para ele várias estruturas diferentes, igual a mandala, né? Que dobra assim, sim. Então, existe uma solução para o transportador para ele não ter todas essas posições possíveis estruturais, que algumas das posições ali
meter umas bases muito loucas, modificar elas quimicamente. Então, você transcreve esse RNA aí, transcreve. Depois que ele sai de lá, tem umas enzimas que reconhece aqui e produz uma metillinosina. Aí tem uma outra enzima que vai lá e coloca uma ribotimina. Tem uma outra lá que coloca um não sei o que, entendeu? Não precisa ficar decorando esses nomes aí. Só olha para mim ali, por favor, que essas bases que são modificadas, elas ficam nos pontos estratégicos aqui, para que ele tenha só uma possibilidade de dobrar, entendeu? Estruturalmente, para que ele tenha uma estrutura tridimensional. Se você não tivesse essas bases aqui, ele ficava fazendo esse verdinho, podia parecer nesse azul, esse azul naquele amarelo, ia ser mó zona, entendeu? Mas assim, a função dessas bases aqui, não precisa decorar o nome delas, para lembrar que elas estão sempre nos cotovelos aqui, ó, para poder ajudar ele a ter uma única estrutura espacial tridimensional possível. A gente, quando olha para ele, ele parece um trevo, assim, né? Só que ele parece mais um L quando ele está dobrado estruturalmente. Eu vou mostrar para vocês estruturalmente, mas olhem para o trevo pela última vez. Eu acho que nem é a última, mas olhem lá o trevo. Ó, o trevo, né? Então, tem 7 a 15 bases modificadas por molécula, depende de qual transportador transportador de metionina, transportador disso, e eles impedem pareamentos múltiplos, de tal maneira que aí você acaba tendo uma única estrutura tridimensional. Porque, vou falar para vocês, a estrutura tridimensional deles é linda, e ela precisa ser lida por algumas enzimas para reconhecer ele. Então, um transportador tem que ter uma estrutura tridimensional correta, entendeu? Cada transportador tem uma estrutura tridimensional e ele vai ser reconhecido assim. Você olhou para eles e fala assim, ó, você é o transportador da metionina, né? Dobrado. Vamos ver aqui. Então, aqui está ele no formato de trevo de 4 folhas, né? E aí ele é cortado aqui, inclusive, para ficar protuberante o OH que eu falei para vocês, né? Então, esse OH, ele, nos livros, ele sempre fala que é o 3' mas o aminoácido, ele pode, com a carboxila dele, né? Vai sair uma água aqui, e ele preferencialmente liga no 3', mas ele pode ligar no 2', e ele pode mudar do 2' para 3', 2' para 3'. Então, pensa no 3', porque pelo menos você sabe que aqui é o 3' OH. A outra extremidade, 5' fosfato, sempre é um pouco recolhida aqui. Tem até uma enzima que corta aqui. Se você transcreveu aqui, estava maior, tem uma enzima que corta para ficar com essa protuberância aqui, o 3', tá? Beleza? E aqui, ó, nessa parte aqui, que a gente chama de anticódon, é que ele vai encontrar o RNA mensageiro. Então, por favor, o RNA mensageiro tem o códon, tá? Nunca confundam isso. Onde está o códon? No mensageiro. Onde está o anticódon? O anticódon está no transportador. E o que eu falei? Conforme você tem esses dobramentos, aqui que inclusive está mostrando azul com azul, verde com verde, amarelo com amarelo e vermelho com vermelho. Aí o cara não ficou no formato de um L. Aí, ó. Tá? Aqui é o braço do aminoácido, o aminoácido vai ligar aqui, e aqui é o braço do anticódon. O anticódon é aqui que ele vai ligar no RNA. Tem os loop aqui, mas o loop tem o nome daquelas bases modificadas, esquece. Isso aqui é o formato dele bonitão, né? Você tem 3 bases aqui que estão aqui prontinhas para parear com o RNA mensageiro, aqui, ó. Beleza? Vai parear assim, tá? RNA com RNA, né? E o aminoácido vai ser ligado aqui em cima, tá? Beleza. Então, assim, falei tudo que eu precisava de RNA. Ele é um L, ele tem uma estrutura tridimensional que vai ser reconhecida, né? E muito bem. Bom, vocês aprenderam na escola que A pareia com T, C pareia com G. Beleza. Na primeira base do anticódon, A pareia com T, C pareia com G. Beleza. Na segunda base do códon, né, A pareia com T, C pareia com G.
né? Aguinaldo Timóteo Gal Costa. A terceira base de um códon, que está ali na coluna 2 aqui, terceira base de um códon, varia. Se ela for G, ela só paria com C. Grande novidade, Gal Costa, tá? Não tem nada de errado. Se ela for U, ela pareia com A. Vocês sabiam disso desde criancinha, foram lá do prézinho, vocês sabiam que A pareia com U, entendeu? Só que quando a terceira base do nosso códon for A, né, vai parear com U. Beleza, vocês sabiam disso. O que vocês não sabiam é que se a terceira base do nosso códon for G, vai parear com U também. Então vocês vão ver lá que vai ter códon que termina por A ou por G, que vão codificar para o mesmo aminoácido, porque na verdade é o mesmo transportador que leva, entenderam isso? Tá? A ou G na terceira base, só na terceira base, né, vão parear com um códon que tem como um anticódon que tem como a primeira base U, tá? Vamos mentalizar aqui, eu não vou explicar as outras linhas, mas vou mentalizar aqui. O códon está em qual RNA? No mensageiro ou no transportador, senhoras e senhores, por favor? Códon está no transportador ou no mensageiro? Mensageiro. Mensageiro. O códon está no mensageiro, né? Vamos imaginar um códon que tenha duas bases C e a terceira base G, né? Como é que fala esse códon? Primeira base C, segunda base C e terceira base G, né? Como é que fala ele lá? Como é que eu falei? Qual que é o códon? Fala as três letrinhas. Tá. Fala aí. No quadro é mais fácil dessa aula, né? A primeira base vai ser C, a segunda C e a terceira vai ser G. Como é que você vai falar esse códon? Tá. Como é que vai ser? Eu vou responder essa. CCG, né? Então, essa trinca CCG é um exemplo de códon, tá? Aí eu pergunto para vocês, com que pareia um códon CCG? Olha a lei aqui, G pode parear com U, tá? CCG vai parear com o quê? Fala para mim. GGC? GGC, né? Primeiro que você pareou a minha terceira posição é G, tá? Acabei de te mostrar uma tabela onde ocorrem coisas estranhas quando a terceira base é G. Com quem que parei um G se ele estiver na terceira base? Com U. Com U. Então, a sua resposta GGC foi mouse, né? Beleza? Tá? Então, seria qual a resposta certa? GGU? Boa tentativa também. Mas agora eu vou chamar a atenção sua para você não esquecer nunca mais. Quando a gente fala de um ácido nucleico, a gente sempre fala ele da posição 5' para 3', sabe? Então, o U, ele não é a terceira base. Você falou GGU, né? Na verdade, a primeira base é U, tá? O seu anticódon é UGG, tá? Então, se você tem aqui CCG, o seu anticódon é UGG, tá? Você fala assim, CCG pareia com UGG, tá? Não pareia com GGU. Você até posicionou as letrinhas bonitinhas, só que você sempre tem que falar. Se esse cara você fala de 5' para 3', o outro também você fala de 5' para 3'. Por isso que ele está falando aqui que a primeira base, quando a terceira base é G, a primeira base do anticódon é U. Ele quer dizer que se for CCG, você vai ter U, primeira base do anticódon, segunda base do anticódon G, terceira G. Entendido esse problema de códon-anticódon?
Eu vou mostrar um desenho do Stripe para você se só ver que está errado, né? Entenderam esse problema aí que eu falei? A gente sempre conta as letrinhas no DNA de 5 linhas para 3 linhas. E as fitas, elas são opostas, né? Uma vai para lá, uma fita vai para cá. Então, se você tem um RNA mensageiro, ele tem que grudar um anticódon, e aqui for C, C, G, impressionantemente, não vai ser C aqui, vai ser U. U, E, G, G. G pareia com C, G pareia com C. E U, a terceira base do códon, né? Vai parear com a primeira base do anticódon vai parear com a terceira base do códon. É isso que essa tabela está dizendo aqui. Os pareamentos estão mostrando aqui porque, na verdade, não tem U aqui, tem uma inosina, tem um cara meio estranho que ele consegue parear fazendo essas soluções. Vamos resumir aqui. A terceira base de a primeira base de um anticódon, ela pareia com várias opções de terceira base do códon. Vocês vão ver isso daqui já aqui na tabela do código genético. Então, se a terceira base do códon for CU, ele vai codificar sempre o mesmo aminoácido, CU, um aminoácido, quando tem aminoácidos diferentes, né? C um aminoácido, A ou G o outro, né? Por que é assim? Porque, na verdade, o transportador que está pareando aqui, ele é um só. Ele consegue parear com esse cara ou com esse cara. O outro transportador consegue parear com esse ou com esse. Vamos ver esse caso aqui. Está dizendo que C pareia com U, né? Esse aqui, desculpa. O U na terceira base ou o C na terceira base dá na mesma, né? Então, o U na terceira base ou um C na terceira base dá na mesma. Você pode parear com o mesmo cara. Provavelmente o C tem um G ali na primeira base do outro códon. É por isso que essas redundâncias acontecem. Eu não vou explicar todas, porque nem eu fico brincando disso, mas é por isso que a gente tem códons diferentes para o mesmo aminoácido, porque na verdade é o mesmo transportador que está grudando aqui ou aqui, porque existe essa regra aí do pareamento maluco chamado UBON, né? UBON na terceira base do códon. A terceira base do códon pode parear loucamente, então às vezes você pode ter um mesmo transportador pareando aqui ou aqui ou aqui ou aqui. Isso é só para explicar o código genético, mais ou menos. Aí eu quero saber de vocês qual que é o aminoácido aí que tem 6 possibilidades de códon. Vai lá, olha aí na tabela aí. Me fala um que tem, você está vendo aí o aminoácido 6 vezes. Quais são os aminoácidos? Arginina. Arginina, vamos lá. Arginina 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais. Quem acha mais? Experimenta achar mais serina ali, ó. Leucina também. Leucina também e serina. Leucina tem 6 e serina tem 6, né? Beleza. Então, vocês estão vendo aí que nem todo aminoácido tem o mesmo número de códons. Vamos para o outro nível. Quais são os aminoácidos que têm um códon só? São 2. Acha eles lá. Um códon só, uma única solução. São 2. Metionina. Metionina, que eu já falei que é o primeiro aminoácido, tem um códon só, então não tem confusão, né? Começou por metionina, vai entrar uma metionina ali, um códon só, beleza. Tem mais um. Triptofano. O triptofano, inclusive, é um pouco raro nas proteínas, porque tem um códon só e tal. Bom, aí eu falei para vocês que o códon está no mensageiro, já decoraram isso. Que o anticódon é aquele carinha do transportador. Falei para vocês tomarem cuidado que quando o códon está indo, o anticódon está voltando, né? Primeiro, segundo, terceiro, lá em cima, primeiro, segundo, terceiro. Um vai, outro vem, né? Muito bem. Vai me contar o anticódon diferente, porque senão você nunca vai conseguir. Então, por exemplo, se o códon for A ou G, que é a metionina aqui,
qual que seria o anticódon para grudar em A ou G? Quem que gruda em A ou G? Fala as 3 letrinhas para mim. É fácil. Qual que é o anticódon para grudar no códon metionino? Tchururu. Ops. Quem que gruda num A ou G? Qual é a primeira base? Tenta aí. A primeira é U, professor? Hã? A primeira seria U? Esse cara seria A ou G, né? Então, seria... Deixa eu ver se tem que usar o UBO aqui. A terceira base do códon é G... Oh, droga. Opa, foi muito para trás aqui. Né? A terceira base é G. E a primeira base do anticódon, na verdade, pode ser C, que seria o mais normal, mas pode ser um U também, né? Então, provavelmente ali na metionina é o C e esse U junta com as outras possibilidades para fazer aqueles 3 códons que tem aqui, ó. Né? Então, a primeira base pode ter esse problema do UBO, mas pode ser um C também, e aí você tem a segunda base, com certeza é um A, e a terceira base é um U, tá? Eu só fiz essa pergunta para fixar na cabeça de vocês que você conta 1, 2, 3, e o anticódon você conta 1, 2, 3, conta para lá, beleza? Muito bem. Então, assim, códon, anticódon, eu quero saber quem que sabe essa tabela na célula. O DNA saberia essa tabela? O DNA tem alguma ideia de que essa informação existe em algum lugar? O que vocês acham? O DNA sabe o código genético? Que a UG é metionina, que o U é fenilalanina, que o G é leucina. Vocês acham que o DNA tem alguma informação lá sobre o códon? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não, o DNA não tem a mínima ideia. O RNA também, ele não tem a mínima ideia. Vocês querem saber? O ribossomo não tem a mínima ideia dessa tabela. Existem umas enzimas, por isso que eu falei tanto da estrutura do transportador. Existem umas enzimas que entendem a estrutura do transportador. Claro, todo transportador tem o seu anticódon. Beleza. Toda a estrutura que tem tal anticódon é vista por uma enzima e ela sabe, eu tenho que colocar a metionina aqui, entendeu? Então, assim, essas enzimas, elas são chamadas de aminoácido tRNA sintetases. Se fosse uma sintetase que liga o miguelito numa onça, né? Ela chamaria miguelitoil onça sintetase, entendeu? Quando você fala assim, aminoácido tRNA sintetase é uma sintetase que liga um aminoácido num tRNA. Aminoácido vira um nome radicalar, né? Aminoácido, né? Miguelitoil onça, né? Então, a enzima, que ideia, a enzima de me ligar numa onça. Uma oncinha, bonita, tá bom. Então, o link de aminoácido com códon é feito pelo tRNA. Mas quem sabe qual tRNA tem que ligar em qual aminoácido é um bando de enzimas que eu vou apresentar para vocês. Elas é que sabem essa tabela aí, tá? Quem tem que ligar com quem. Eu quero mostrar aqui isso aqui primeiro. Lembrem aqui que o cara, o tRNA, ele é um L assim, né? Então vamos pegar essa parte aqui do... Deixa eu mostrar como... Nossa. Vamos pegar essa parte aqui assim, virar e colocar de frente. Tanto faz você que está olhando por aqui ou por lá. Vamos virar esse cara aqui de frente, né? Esse tubo aqui, vamos olhar ele de frente. Aqui, tá? Os transportadores estão com aquele tubo virado de frente. Ele sobe e pá, vem para você. Sobe, pá, vem para você. Sobe, pá, vem para você. Não sei se vocês são craques de ver representação proteica, né? Mas tem sempre umas alfa-hélices, umas fitas abertas. Então, esse bagulho aqui, que está grudado desse lado de cá, é uma aminoácido tRNA sintetase. Ela vai enxergar esse cara aqui e vai colocar um aminoácido bem aqui. Mas percebe como ela gruda pelo lado direito
do transportador, né? Então, é muito curioso isso. Existem umas aminoacil-tRNA sintetases que tomam conta do transportador da arginina, da cisteína, da glutamina, do glutâmico, isoleucina, desses caras aqui. Agora, as que trabalham com esses caras aqui, elas não ligam pelo lado direito, elas ligam pelo lado esquerdo, tá? Então, isso aqui é um resquício de que o código genético, na verdade, eles são basicamente dois, entendeu? Atlético e Cruzeiro, um vive sem o outro. Então, o código genético, ele é feito por umas aminoacil-tRNA sintetases que ligam pela direita, aqueles aminoácidos da esquerda, e aqueles que ligam pela direita. Eu deveria saber, porque tenho 2 amigos que trabalham muito com a origem da vida, e não sei qual desses 2 meio códigos se originou primeiro, mas existe uma hora na origem do código genético em que um desses 2 grupos está pronto. Claro que está numerado 1 e 2, mas eu não garanto para vocês, não. Inclusive, eu até acho que esse grupo 2 é mais antigo. Tá? Então, houve uma época que você só tinha metade dos aminoácidos no mundo, tá? E eles trabalhavam com essa aminoacil-tRNA sintetase. Aí, provavelmente, uma outra célula vizinha ali estava fazendo desse jeito. E aí os caras, na verdade, se juntaram e formaram uma célula única que usava o código tudo. Como é que isso aconteceu? Não vou dizer direito como é que aconteceu, porque cada um pensa de um jeito. Mas estou levando vocês aqui a pensar que o código genético não tem uma origem única. Ele tem primeiro um grupo, depois outro grupo, tá? Então, quem pensa muito sobre isso, tem uma teoria que eu não vou falar aqui não, mas como é que é, porque eu não estudei ela. Mas, assim, a gente tem 2 egressos ali da genética lá do ICB lá, que estudou muito isso daí, e é assim, parece que o código genético é 2, começa por fora e depois faz a parte de dentro, assim, é muito louco essas teorias aí. Eu não vou fazer detalhes aqui, né? Aminoacil-tRNA sintetases, elas pegam aminoácido com ATP e aí gasta os fosfatos e liga o AMP nele, depois faz um bagulho, e no final das contas, elas estão aqui assim mesmo, né? Elas pegam esse pedacinho aqui e coloca o aminoácido certo. É um sítio ativo, né? O que você quer? Uma enzima, cara? Claro que ela vai colocar o aminoácido certo no transportador certo, só que é uma enzima, cara. Enzimas sabem quem é um substrato, quem que é o outro e fazer direito. Inclusive, elas têm uma atividade editorial, assim, elas conseguem hidrolisar quando elas colocam o correto. Esse cara aqui é um local de hidrólise, né? Então, não, esse aqui é o editorial. Aqui é o lugar para colocar o aminoácido. Se ela colocar errado, ele fica muito torto, aí esse pedaço aqui arranca, tá? Elas sabem conferir se elas fizeram o trabalho direitinho. Muito louco essas enzimas, né? Vocês conhecendo as aminoacil-tRNA sintetases que conhecem o código genético. Estou assustado que meu horário está acabando aqui, eu vou dar uma rapidada aqui, assim, vou tentar ir com vocês até o final. Aqui eu vou apresentar para vocês os ribossomos. Como eu te falei na aula passada, é como se fosse um miojo, né, com uma salsicha enfiada, né? Então, essa aqui é a subunidade maior, essa daqui é a subunidade menor, tá grande, né? O desenhista burro. E aí ela vem aqui, fica aqui em cima e a maior fica embaixo. A subunidade maior, em inglês large, né? Ela tá aqui, ela tem uma constante de sedimentação de Svedberg de 50S. Então, ela é chamada de subunidade 50S, porque quando ela centrifuga, ela tem uma constante de sedimentação de Svedberg de valor 50. A 50S é a maior, né? E ela tem umas proteínas que, olha que coisa linda, elas são chamadas de L1, L2, L3, até L34. É o nome dessas proteínas aqui. E tem um RNA ribossomal 23S, que está aqui o amarelo, e um 5S, que é o laranjinha. Tá? Já
a subunidade verdinha aqui, que é a menor, que vai ficar embaixo, né? Ela tem tudo abreviado com small. Ela tem 21 proteínas. A small 1, small 2, small 3, small 4, small 5. Tem 21 proteínas e tem o RNA verde, que é chamado de 16S. Não é esse cara que é usado para reconhecer qual bactéria está na Lagoa da Pampulha, não. Na verdade, na hora que você vê esses genes, eles estão juntos no genoma. E tem um espaçador aqui próximo, tem um pedaço lá próximo da codificação do 16S, que é muito variável. Então, é ele que é esse pedaço que a gente costuma amplificar para poder analisar uma metagenômica. Você consegue reconhecer de que espécie que a bactéria é, né? Por uma vizinhança desse RNA aqui, assim. Tá? Beleza? Muito bom. Estou chegando no meu final aqui, o pior é isso. Então, vamos apresentar bem esse RNA. Ele é feito de um monte de pareamentos internos, né? Portanto, ele tem uma estrutura... Aqui não dá para ver, né? Mas essa coisa com esses pareamentos vai ter uma estrutura nojenta, de tão complexa, entendeu? Vai ter uma estrutura espacial bem bacanuda. Por isso que o ribossomo teria sido, na origem da vida, uma molécula estruturada muito valiosa. E as proteínas que se incrustam, né? Na verdade, eu falei salsicha, mas é uma coisa meio pontiaguda, porque isso aqui é uma proteína cobra, não parece uma cobra? A cabeça, tal. Então, é claro que ela enfia esse pedaço aqui assim, ó, tchum, né? Como se fosse um espeto, né? Uma espada, assim, tchum, dentro da maçaroca tridimensional, entendeu? Então, essa aqui é uma proteína L19, chamada L19 Snake, e ela é realmente assim, e ela vai se enfiando no RNA, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como é que é a estrutura. O pior é que eu cheguei aqui no meu horário de aula, que essa aula é curta pra caramba, então eu vou só dar uma palhinha para vocês dessa história, e aí eu continuo na próxima aula e aí estico um pouquinho mais essa história de síntese proteica, porque o nosso problema na próxima aula vai ser aonde a gente vai começar a produzir a proteína. E existe uma maneira que as bactérias usam, que é essa daqui, ó, né? O códon da metionina é AUG, né? Vamos ver, voltar lá. Volta. Códon da metionina, AUG, né? Então, no RNA mensageiro, a gente tem que saber onde tem um AUG. Mas nem sempre é o primeiro AUG, é um AUG que está sinalizado. Esse AUG aqui, porra, é esse aqui, né? Então, eu vou terminar para vocês mostrando que a gente tem uma sinalização aqui nos procariotos antes, né? Há umas 10 bases antes do AUG correto. Então, tem uma coisa aqui, tá? Esses caras cheios de G e A aqui assim, eles vão indicar onde é que o AUG correto vai estar. Muito bom. Quem descobriu isso foram dois pesquisadores chamados Shine e Dalgarno, né? E aí deu-se o nome disso daqui de consenso de Shine e Dalgarno. É como uma bactéria fala aonde é que ela quer que a proteína comece, beleza? Se tiver um AUG antes aqui, né, ela pode ignorar. Se tiver um depois, ela não vai começar nele. Ela vai começar num cara que foi apresentado pelo Shine e Dalgarno, beleza? Aí, duas mulheres, eu vou pegar depois para o próximo aula o nome da outra autora, é a Marilyn Kozak, que era chefe do grupo, e tem mais uma outra moça que trabalhou com ela, e elas descobriram que nos eucariotos, esse consenso aqui, ele é diferente. Eu vou contar para vocês. Então, vou lembrar para vocês de uma história minha, que numa certa época, a Fernão Dias foi duplicada, ela não era duplicada. E aí, quando a Fernão Dias foi duplicada, para a gente ir para o Congresso de Caxambu, era muita reforma na pista. Aí, uma aluna minha falou assim, Miguel, a gente pode ir pela 040, a
gente vai ali na 040 e tem uma hora que tem uma placa escrito assim, Caxambu. Aí você vira à direita e você chega em Caxambu. Eu falei, claro, então muito legal. Eu nunca andei na 040 na minha vida, porque eu sou paulista, então nunca tinha andado na 040. Então nós pegamos a 040, beleza, fomos. E a Flavinha cantava muito no coral, então a gente estava cantando umas músicas aí, a gente me leva amor, me leva amor. Aí eu falei, vamos parar num posto aqui e perguntar, né? Ele falou, não, tem uma placa. Eu falei, calma aí, vamos perguntar. Aí, eu com meu sotaque de paulista, ô amigo, mano, tá faltando muito para chegar em Caxambu aqui. Aí o cara falou assim, eu acho que vocês já passaram de Caxambu faz muito tempo. A gente já estava no Rio de Janeiro há muito tempo. Nós passamos por Caxambu. Aí, por quê? Porque a gente foi rápido demais e não viu a placa. Aí, no outro congresso, que foi no de genética, alguém falou assim, Miguel, é fácil. Na hora que você passar por Barbacena, você reduz essa sua Brasília, porque eu andava 130 na minha Brasília, e era muito naquele tempo. Hoje, eu nunca ando 130, só muito mais que isso. Aí, o pessoal falou assim, Miguel, quando passar Barbacena, você presta atenção na placa. Aí eu, Flavinha, Barbacena onde é? Barbacena, devagar. Aí a gente olhou e falei, caraca, olha a placa de Caxambu, entramos e acertamos direitinho, né? Porque a gente tinha um sinal que era Barbacena. A COSAC e a aluna dela descobriram que tem um consenso, né? Para apresentar o AUG correto. Então, quando você vai vindo aqui com o ribossomo assim, aí tem essa sequência aqui que é a minha Barbacena. Aí para aqui. Aí começa a traduzir por aqui, entendeu? Então é assim que funciona nos nossos eucariotos. Nos nossos eucariotos é desse jeito. Nos procariotos, incrivelmente, esse cara aqui, ó, ele paria com o RNA 16S da subunidade menor. Ele faz uma pareadinha, aí faz uma alcinha, aí esse cara fica lindinho assim em cima, assim, ó, da subunidade menor, prontinho para começar nele, tá? Então, assim, a gente tem dois tipos de apresentação, e na próxima aula aqui, que eu já passei do meu tempo, eu vou contar para vocês, quando você vai fazer biotecnologia, muitos parceiros nossos pegam uma proteína humana, né, aqui assim, ó, que tem esse jeito de apresentar, que a COSAC descobriu, né, Barbacena e tal, e aí vão colocar isso para ser produzido numa bactéria, né, aí não dá certo, porque esse AUG é apresentado de um jeito no eucarioto, na bactéria tem que ser de outro, você tem que fazer uma cirurgia molecular e trocar. Vou explicar na próxima aula como é que faz. E nós temos alguns colegas que pegam proteínas de bactéria, colocam numa bola de tungstênio colada assim, colocam essas bolinhas de tungstênio dentro de uma arma de pressão, de gás, e aí vão numa vaca, por exemplo, falam assim, oi vaca, tudo bem? Mira no músculo dela e faz pá! As bolinhas entram nos músculos da vaca, a vaca faz mu. E aí esses plasmídeos, né, esse DNA que você grudou nas bolinhas, ele se dissolve ali dentro do músculo da vaca e começa a produzir uma proteína. Que proteína? Uma proteína de Bruxela. Tá? Então, tem algumas pessoas que fazem a vacinação para Bruxela usando uma bolinha de tungstênio carregando o DNA, e isso se chama gene gun, né? Uma arma gênica. Você vai na vaca e pá, né? E aí a vaca está vacinada. Qual que é a vantagem? Pra você levar uma vacina para o campo tem que ter gelo e tal. Isso aí não precisa de gelo, não. É um DNA estéreo lá, nas bolinhas, você vai lá e bota as vacas em fila aí, beleza. Você pá, né? E aí esse DNAzinho tem que ser produzido pelo ribossomo da vaca. Então, se a bactéria usa esse sistema para apresentar, você tem que trocar pelo sistema da COSAC, porque é o que vai funcionar dentro da vaca, né? É um gene bacteriano, mas você tem que modificar isso aqui para ele ficar parecendo um gene de vaca, tá? Aí eu já conheci gente que estava fazendo isso aí e não dava certo, não dava certo. Eu falei, posso ver o seu AUG? Não tinha isso aí. Eu falei,
bota essas bases aqui, bem aqui. Aí o cara botou e falou, Miguel, tá produzindo pra caramba. Isso daí não é brincadeirinha, não. Isso daí é muito usado em biotecnologia. Se você vai trocar um gene da vaca para a bactéria ou da bactéria para a vaca, você tem que fazer uma operacionalização em como que você está apresentando para o ribossomo esse AUG. Tá? Na próxima aula eu vou mostrar como que o ribossomo pega isso aí e faz a proteína, beleza. Mas isso eu já expliquei agora. Existe uma maneira de apresentar o AUG correto, que é nos procariotos, chamada conceito de Shine-Dalgarno, que fica um pouco antes do AUG correto, e ele liga no 16S da subunidade menor aqui, né? A subunidade menor, que é o 16S, é esse cara verdinho aí, tá? O consenso de Kozak, ele não liga em ninguém não, mas ele é reconhecido quando o ribossomo está andando lá, que eu vou mostrar como é que é, e aí ele para aqui e fala, é aqui, e aí a síntese proteica começa exatamente no códon que o Kozak mostrou, tá bom? Entenderam essa parte? Nós vamos ficar por aqui agora e mostrar como que o ribossoma na próxima aula lá. O negócio da cabecinha, a ligação peptídica, o cocôzinho saindo pelo túnel do RNA, do ribossomo, né? Como que ele para, por que ele para, né? Quais são os códons de parada. Essas coisas vão ficar para a próxima aula, porque temos que terminar por aqui. Beleza? Alguma pergunta sobre esse slide lindo? Não? Acho que não, professor. Não, né? Então eu vou parar a gravação por aqui. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Na próxima aula eu vou voltar a isso para falar um pouquinho melhor. Não? Então, consenso de Kozak em eucarioto, consenso de Shine-Dalgarno em procarioto. Quero expressão de gene de procarioto em eucarioto. Beleza, põe o consenso de Kozak nele, pelo amor de Deus. Quero expressão de gene de eucarioto em procarioto. Bota um Shine-Dalgarno nele, tá bom? Então, depois eu mostro como é que faz essas cirurgias, mas é fácil de fazer. E o mais importante é saber que a gente realmente se preocupa com a apresentação que cada tipo de organismo faz, porque senão a nossa biotecnologia não vai funcionar, tá? Então é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que o modo de apresentação do AUG correto é diferente em procariotos e eucariotos, e convém você trocar quando você vai fazer uma troca de mundos, né? Eu dei como exemplo a vacina de DNA, né? Que é pegar um gene de procarioto e expressar ele na vaca, né? E dei nenhum exemplo de expressar proteína de eucarioto em bactéria. As primeiras clássicas eram hormônio de crescimento, interferon, né, que se usa muito contra os vírus, ele pode ser fabricado em bactérias por engenharia genética, hormônio de crescimento, insulina. A insulina que a gente compra, humana, ela na verdade é produzida por Escherichia coli, né? A gente fala recombinante. Então, você pega o gene da insulina, ele tem consenso de Kozak. Você vai lá e troca por Shine-Dalgarno para ele poder ser bem expresso numa bactéria, né? Então, é um bom exemplo, insulina. Insulina é um gene humano que você expressa numa bactéria. Você tem que saber biomol para fazer isso. Sem saber biomol, sem saber como uma proteína é sintetizada, você vai errar nessa parte, não vai produzir nada, né? Tá bom? Muito importante isso aí. Deixa eu encerrar a minha gravação aqui, né?